geração Z é um delírio histórico? O iluminismo já fez isso antes. Existe uma geração inteira convencida do fundo da alma e da tela do celular de que é a mais consciente, mais lúcida e mais moralmente sofisticada da história da humanidade. Uma geração que acorda todos os dias com a sensação quase messiânica de que finalmente alguém entendeu como o mundo funciona, que finalmente alguém decifrou os mecanismos da opressão, que finalmente alguém nomeou o que sempre esteve errado. Mas o fato é que essa sensação de despertar coletivo, essa convicção de que o passado inteiro estava errado e que agora nós finalmente sabemos, não é nova, não é exclusiva e definitivamente não começou com a popularização das redes sociais. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai fazer uma coisa perigosa. Perigosa no sentido intelectual mesmo. Nós vamos testar se a geração Z é realmente um fenômeno histórico inédito ou se ela está repetindo, quase vírgula por vírgula, o mesmo padrão psicológico e político do iluminismo do século XVIII. Então, vamos começar por ele, mas começar de verdade. O iluminismo não é apenas um movimento intelectual sintático que defendia ciência e liberdade. Ele é uma reconfiguração radical da forma como o Ocidente passou a entender conhecimento, poder, religião, moralidade e até a própria ideia de ser humano. Ele começa a se formar no final do século XVII, mas explode no século XVIII, principalmente na França, Inglaterra e depois Alemanha. E ele nasce como quase todos os grandes movimentos históricos de uma tensão acumulada. A Europa vinha de mais de um século de guerras religiosas brutais, católicos contra protestantes, perseguições e massacres, disputas dinásticas justificadas por fé. O absolutismo da monarquia estava no auge, a autoridade política se legitimava pelo direito divino. A igreja tinha influência estrutural sobre educação, moral e organização social. E aí surge uma pergunta que muda tudo. E se a autoridade não viesse de Deus, mas da razão humana? Isso parece simples hoje, mas na época era revolucionário. O John Locke começa a falar que o poder político não foi concedido por Deus ao rei, mas deriva de um contrato entre governantes e governados. Montesquieu propõe que concentrar poder é perigoso e que ele deve ser dividido. Voltaire critica o fanatismo religioso e defende tolerância. Rousseau escreve que o homem nasce livre, mas está acorrentado pelas estruturas sociais. Diderot organiza a enciclopédia, que não é só um livro, é um projeto político de democratização do saber. Percebe o tamanho disso? O iluminismo faz algo muito específico, ele tira o eixo da autoridade, sai da tradição e vai para a razão, sai da revelação de Deus e vai para o método científico, sai da hierarquia herdada e vai para a ideia de legitimidade racional. Mas junto com essa revolução estrutural nasceu uma narrativa simbólica muito poderosa, a ideia de que a humanidade estava saindo das trevas. A metáfora da luz não é inocente. Quando você chama o seu movimento de iluminação, você de forma implícita chama o passado de escuridão. E foi exatamente isso que eles fizeram com a Idade Média. O século XVIII fez uma coisa bem curiosa. Pegou 1000 anos de história medieval e transformou tudo num bloco escuro, como se fosse uma era inteira de ignorância, superstição e atraso, como se nada de relevante tivesse acontecido ali. Mas é claro que aconteceu. Foi na Idade Média que surgiram as primeiras universidades, que o direito começou a ser sistema, que a filosofia estruturou debates racionais de forma muito complexa, que houve avanços técnicos na agricultura que mudaram a economia europeia. Não era um mundo sem pensamento, era um mundo com outro tipo de pensamento. Mas o iluminismo precisava de um contraste, e aqui entra o ponto importante, essa ideia de Idade das Trevas não era só uma interpretação histórica, era uma estratégia de narrativa, porque se o passado foi racional, a gente é a razão. Se o passado foi superstição, nós somos a ciência. Se o passado foi tirano, nós somos a liberdade. Percebe? Isso não é só história, é posicionamento moral. O iluminismo construiu a própria identidade, criando um passado que precisava ser superado. E não parou por aí. Foi nesse momento que nasce com força a ideia de progresso linear. A noção de que a humanidade sempre está numa escada, subindo, que cada século é melhor que o anterior, que a razão humana liberta.
e levaria inevitavelmente ao mundo sempre mais civilizado. Mas a história não é uma escada, ela é cheia de avanços e retrocessos, e talvez o maior erro seja achar que somos automaticamente mais lúcidos porque viemos depois. Isso é profundamente otimista, mas perigoso, porque quando você acredita que você está do lado certo da história, você tende a achar que os seus opositores não estão apenas errados, estão atrasados. E quando alguém é visto como atraso histórico, a tolerância diminui. A Revolução Francesa é o grande laboratório dessa tensão. As ideias iluministas inspiraram a derrubada do absolutismo, direitos do homem, do cidadão, igualdade jurídica defendida, mas quando a revolução entra na forma de ser radical, quando o entusiasmo moral virou certeza absoluta de virtude, o discurso mudou. Não era apenas mais reforma política, era purificação. E aí que surgiram os tribunais revolucionários. A guilhotina se tornou símbolo não só de justiça, mas de moralidade aplicada. A ideia de que eliminar o inimigo da revolução é necessário para proteger o progresso. Porque o iluminismo acreditava que tinha derrotado o fanatismo religioso, mas se tornou um fanatismo político. Ele acreditava que tinha substituído o dogma por razão, mas criou outras ortodoxias ideológicas. Acreditava que tinha liberado o indivíduo, mas gerou momentos de coerção coletiva de forma muito intensa, porque o problema nunca foi ignorância só, o problema é a natureza humana, e isso que nos leva ao paralelo delicado. Quando a geração Z fala em desconstruir estruturas, superar paradigmas, romper com sistemas opressores, ela está ecoando de forma estrutural o mesmo impulso iluminista de deslocamento de autoridade. A diferença é que no século XVIII o alvo era o trono e o altar, hoje é a tradição cultural, linguagem, costumes, padrões herdados, mas a mecânica psicológica é semelhante, e talvez a pergunta mais interessante não seja se o iluminismo estava certo ou errado, talvez seja: toda geração precisa acreditar que está iluminada para produzir mudança? Porque o sentimento de ruptura é motor histórico, mas ele sempre carrega o risco de simplificação. E o iluminismo simplificou o passado para justificar o futuro. Então, talvez a pergunta mais honesta não seja: a geração Z é melhor? Talvez seja: ela vai amadurecer sem precisar passar pelo seu próprio momento de teor simbólico, porque todas as gerações anteriores precisaram, e a história nunca falha em repetir a lição. E se você acha que esse padrão morreu no século XVIII, eu tenho uma notícia para te dar. Volta como eco histórico em 68, em maio. Porque se existe um momento moderno que repete a lógica do iluminismo, essa coisa de nós acordamos, o passado está errado, é a explosão estudantil que começa em Paris e se espalha pelo mundo no fim da década de 60. O contexto era outro, claro, pós-Segunda Guerra, crescimento econômico, universidades lotadas, Guerra Fria, medo nuclear, capitalismo consolidado no Ocidente, comunismo no Leste. Mas dentro das universidades, uma geração inteira começou a sentir que estava vivendo dentro de estruturas sufocantes, morais, conservadoras, patriarcais, acadêmicas rígidas, estruturas políticas vistas como hipócritas. E aí vem o ponto: eles não queriam reformar, eles queriam romper. Aí eles ocupam Nanterre, depois a Sorbonne, barricadas nas ruas, greves gerais que paralisam a França, muros cobertos de frases como "é proibido proibir", "seja realista", "exige o impossível", "a imaginação no poder". Você percebe a energia? Não era só política, era cultural e simbólica. O questionamento da autoridade como princípio, a recusa da hierarquia como valor, a sensação de que aquela geração tinha finalmente entendido algo que os pais não entenderam. E aqui está o eco do iluminismo. Assim como os iluministas olharam para a Idade Média e disseram trevas, os jovens de 68 olharam para o pós-guerra e disseram opressão. Assim como os iluministas se viam libertando o mundo da superstição, os jovens de 68 se viam libertando o mundo da repressão moral, mas toda ruptura precisa simplificar, então, o que veio antes. 68 tratava a geração da Segunda Guerra como conformista, cúmplice, moralmente falida. Só que essa mesma geração tinha reconstruído a Europa devastada, criado sistemas de bem-estar social e estruturado as democracias modernas. Percebe o padrão? Quando uma geração se enxerga como revolução total, ela precisa transformar o passado em caricatura. Isso não significa que as críticas eram inválidas, muitas eram necessárias. A revolução sexual, o questionamento de padrões autoritários, a crítica à guerra do Vietnã,
O debate sobre colonialismo, tudo isso ampliou horizontes reais, mas ruptura não é sinônimo de superioridade moral automática. Então a pergunta não é quem estava certo, mas sim por que toda geração acredita que finalmente acordou. E aqui também teve excessos. A utopia de 68 acreditava que as estruturas podiam ser simplesmente dissolvidas e substituídas por espontaneidade coletiva. Gente, pelo amor de Deus. E o que a história mostrou depois? Que sociedades não sobrevivem apenas com espontaneidade, instituições, mesmo imperfeitas, sustentam instabilidade, que a ausência de hierarquia não elimina poder, apenas o redistribui de forma informal. Muitos líderes intelectuais de 68, décadas depois, reconhecem ingenuidades da explosão utópica. E aqui está o paralelo delicado com a geração Z. Assim como o iluminismo acreditava ter derrotado a superstição, o de 68 acreditava ter derrotado o conservadorismo estrutural, a geração Z acredita que está derrotando preconceitos históricos por meio da linguagem e consciência social. Mas consciência ampliada não elimina o conflito humano, ela apenas muda o campo de batalha. A geração de 68 tinha rua, a geração Z tem internet, a geração de 68 tem barricadas físicas, a geração Z trend topics, a de 68 cartazes, a Gen Z hashtags, mas o mecanismo psicológico é semelhante, a sensação de estar inaugurando uma nova moralidade histórica. E toda vez que isso acontece, surge uma tensão inevitável entre idealismo e realidade. Em 68, eles acreditavam que a transformação cultural produziria sociedades mais livres e igualitárias, de forma quase orgânica, mas os anos 70 trouxeram crises econômicas, polarizações políticas e rearranjos de poder que mostraram que mudança cultural não elimina estruturas profundas. O iluminismo achava que razão resolveu o fanatismo. Não resolveu. A geração Z acredita que consciência resolverá injustiças históricas. A pergunta não é se ajudará. A pergunta é quais dilemas surgirão dessa mesma consciência. Porque sempre surgem. Quando você herda estabilidade, é fácil acreditar que ela é automática, que ela sempre existiu, que você pode desmontar estruturas sem risco, mas estruturas históricas são mais frágeis do que parece. Isso não significa defender o conservadorismo cego, significa reconhecer que ruptura tem custo. Então eu te pergunto, a gente está vivendo um novo iluminismo, um novo 1968, ou a gente está vivendo a aceleração máxima desse padrão? Porque agora o ciclo não leva décadas, leva semanas, narrativas surgem e morrem em dias, escândalos explodem e evaporam, julgamentos morais são feitos em tempo real. Se o iluminismo levou um século para amadurecer e 68 levou décadas para ser reinterpretado, a geração Z vive um laboratório histórico instantâneo, isso é inédito, mas talvez a diferença não seja moral, seja tecnológica. Talvez a gente não esteja vendo uma geração mais arrogante, talvez a gente esteja vendo o mesmo entusiasmo histórico amplificado por algoritmos que transformam cada jovem em um micro-orador revolucionário com audiência potencial global. Isso muda tudo, porque quando todo mundo tem palco, todo mundo sente que está liderando uma revolução, mas a história ensina algo cruel e fascinante. Revoluções não são feitas apenas de convicção moral, são feitas de instituições, compromissos, negociações e limites. A pergunta que fica é, a geração Z conseguirá transformar sua consciência em estrutura sustentável ou vai ficar presa no estágio de performático da ruptura eterna? Eu quero saber agora de vocês e sem passar pano nos comentários. Você acha que a gente está realmente evoluindo como espécie? Ou a gente só ficou mais rápido e eficiente em não repetir ideias que não são nossas para ganhar validação de desconhecidos? O debate está aberto e eu espero que vocês tenham fôlego para mais do que 10 segundos de reflexão. Um beijo grande e até amanhã para o próximo Stepflix às 8 horas da noite.